Você aí de casa, tá enxergando bem ou não? Tá meio embaçado? Tá vendo dois gamons por aí? Se isso está acontecendo, é bom ir ao médico, ao oftalmologista. Ele é capaz de avaliar e indicar um tratamento para corrigir essa deficiência. No sábado foi comemorado o Dia desse profissional. Para falar sobre isso, está aqui comigo, ao vivo na tela, o médico Gustavo Bonfadini. Doutor, obrigado pela participação do Rio Grande do Ar. Olá, Alexandre, bom dia. Bom dia. Bom dia para você e para toda a sua audiência agora pela manhã que está te assistindo aí. Eu quero desejar uma ótima semana aí e com muita saúde dos olhos também. Com certeza. Muito obrigado e a gente que agradece a participação. Os primeiros sinais, quem deve procurar o oftalmologista, né? Os primeiros sinais realmente de quem está tendo algum probleminha na visão. É muito importante a gente estar aqui falando sobre isso, porque segundo o Instituto, né, o IBGE, cerca de 6 milhões e meio de pessoas eles têm algum tipo de deficiência visual. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas só vão procurar o médico oftalmologista quando eles já estão com um problema na visão ou acham que precisam renovar os óculos. Não há uma cultura no Brasil de fazer um controle anual, ou seja, igual a mulher precisa ir num médico ginecologista para fazer um exame preventivo, a gente sabe que existem diversas doenças que desde o nascimento precisam ser observadas. Então, quem está nos ouvindo, desde que o seu filho nasça, você precisa levar no médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. E você que também é adulto ou adulto jovem, também é importante fazer essa consulta anual, porque é nesse momento que o médico oftalmologista consegue fazer detecção de diversas doenças, como, por exemplo, como você me perguntou, a catarata, a questão do glaucoma, que é a pressão alta dos olhos, que só consegue ser observado durante a consulta, o paciente não tem nenhum sintoma no momento inicial. Outras doenças da córnea, como, por exemplo, uma doença muito comum que a gente vai provavelmente abordar aqui, que é o ceratocone, que geralmente o paciente coça os olhos, ele acaba desenvolvendo essa questão. E também doenças na retina, como a retinopatia diabética, a gente sabe que é um problema no Brasil todo, a questão da diabetes, e também problemas como, por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade. Outra pergunta que eu te faço, doutor, qual doença cresceu mais durante a pandemia? Porque as pessoas ficaram mais tempo em frente aos computadores, em frente aos televisores. Excelente pergunta. Você que está nos ouvindo, hoje a Record, eu sei, ela já oferece para os seus telespectadores a opção de você assistir no celular. Play Plus. Hoje Exatamente. Então, o celular hoje, ele é a nossa realidade. Não tem como a gente negar. Eu tenho uma filha de 5 anos, a Nina, e eu vejo que nela, por exemplo, ela precisa de fazer atividades, até mesmo da escola, pelo tablet, pelo celular, muitas vezes. Essa é a nossa nova realidade. O problema é que quando a gente fica muito tempo em tela, e principalmente nas crianças e adultos jovens, adolescentes, a gente acaba piscando menos. Piscando menos, a gente vai acabar coçando os olhos. Existe até agora em junho uma campanha que os médicos oftalmologistas divulgam, que é a prevenção do ceratocone. Não coce os seus olhos. Além disso, nas crianças, ficar muito tempo exposto a telas muito próximas dos olhos pode fazer com que aumente a miopia. Sim, está tendo um boom de miopia, não só no Brasil, no mundo. E essa miopia, grande parte, não é só por conta da questão genética, é por conta dos hábitos que hoje nós adquirimos de ficar muito tempo com telas muito próximas dos nossos olhos. Doutor, mas como é que faz para não coçar os olhos? Porque tem alguns momentos que você não tem como, né? A coceira, uma irritação. Eu entendo. Você chegou, bateu um vento, caiu uma coisa no olho. Às vezes até piora quando você coça os olhos. Se tiver um grão de areia, você vai arranhar a sua córnea. A dica é, se você tiver um colírio lubrificante, uma lágrima artificial, você pinga ele nos olhos e vai favorecer para o ressecamento. Porque qual que é o problema? Quando a gente está em frente a uma tela de computador ou um tablet, uma tela digital, nós piscamos de 6 a 8 vezes menos. Isso vai fazer com que os olhos fiquem ressecados. E aí vai ter uma irritação dos olhos. Então, se as pessoas que ficam muitas horas no computador, e hoje é a nossa realidade, a gente sabe disso, não adianta querer mudar essa realidade, é tentar se adaptar à realidade. Então, você tendo uma lágrima artificial, você coloca ela em cima da tua mesa, e quando você estiver sentindo aquele desconforto, e uma dica interessante que eu falo para meus pacientes, anota aí você que está nos ouvindo, se você tiver uma lágrima artificial que foi prescrita pelo seu médico oftalmologista, pergunte se ela pode ser colocada na geladeira. E aí ela gelada vai fazer um alívio muito maior pela própria condição da temperatura do colírio. Ele ficando gelado, ele vai aliviar um pouco mais.
Olha que E se você continuar tendo a sensação de coceira, você precisa procurar um médico oftalmologista, porque você pode ter uma alergia. Eu sei que aí no Paraná tem um ambiente diferente aqui, eu estou falando do Rio de Janeiro. Eu já morei no Paraná, em Curitiba, fiz minha especialização na Universidade Federal aí do Paraná, e eu sei como o clima é diferente. Ele pode favorecer, principalmente nessa época do ano, as alergias oculares. Ô, doutor, como é que a gente identifica problemas de visão nas crianças? Crianças pequenas, por exemplo. Excelente pergunta. A gente pode fazer testes muito simples. Por exemplo, você fazendo uma brincadeira com a criança, tenta tampar um olhinho e perguntar se ela está identificando, sem fazer nenhum barulho, aquele objeto. Mas é óbvio, a melhor maneira de você identificar algum problema é procurando um médico oftalmologista, porque nesse momento ele vai conseguir fazer um check-up completo e vai conseguir acompanhar o seu filho. Hoje, para você ter ideia, Alexandre, existe até um tratamento para a miopia, não só o óculos. Então, quando as crianças estão começando a desenvolver uma miopia muito alta pelo uso excessivo de telas, você pode pingar colírios, você pode utilizar óculos que têm um formato de lente diferente. Que legal. Até mesmo, aqui vai a dica de ouro para você que está nos ouvindo. 6 horas, os trabalhos mostram, pela semana, se essa criança tiver uma exposição solar, ou seja, no meio externo, fazendo uma atividade física, ou até mesmo se deslocando para ir para a escola, isso já favorece uma diminuição da chance dele ter uma miopia. Doutor, muito obrigado pela participação. Forte abraço e uma boa semana. Grande abraço para toda a sua audiência e obrigado, Alexandre. Tamo junto.